Nem tudo aponta para a direção certa nos Estados Unidos, e o Fed vai monitorar de perto o crescimento dos salários. Ryan Littlestone, Forex Live. A desaceleração na zona euro desvia o foco para a Alemanha mais uma vez, à medida que os riscos da Brexit aceleram. Como você avalia a situação econômica do bloco? Nós já esperávamos por uma potencial desaceleração na segunda metade do ano e, obviamente, os dados alemães melhoraram um pouco a situação e devem acalmar alguns dos temores. A segunda estimativa para o PIB da zona euro veio parecida com a estimativa preliminar divulgada no final de julho. Portanto, apesar de não estar a todo vapor, a economia não está exatamente em colapso. As coisas ainda estão lentas, mas ainda do lado certo da linha do território negativo. Entretanto, ainda é muito cedo para se avaliar os efeitos da Brexit e teremos que esperar os dados para o próximo trimestre para termos uma ideia. Se o crescimento se mantiver, os temores da Brexit servirão de lição e talvez a Europa se recupere até o final do ano. Segundo um relatório do Fed de Atlanta, a economia dos Estados Unidos deve crescer 3,7% no terceiro trimestre, e as expectativas para um aumento da taxa de juros em breve aumentaram. Como anda o sentimento econômico no país? Nem tudo está apontando para a mesma direção nos Estados Unidos. Os dados de emprego estão excelentes e não vemos dados negativos para a folha de pagamento não agrícola por cerca de 6 anos. Nós vimos números mais fracos nos últimos meses, mas eles já se recuperaram fortemente. O Fed está esperando pela aceleração do crescimento dos salários, que vai fortalecer o setor do consumo. Na sexta-feira foram divulgados alguns dados de sentimento e das vendas no varejo. Ao analisar os números do sentimento, nos perguntamos o que há de errado com a economia dos Estados Unidos, pois os dados estão em níveis muito altos, mas não estão se refletindo de forma igualmente forte nas vendas no varejo. Há um ano, as autoridades chinesas chocaram os mercados globais desvalorizando o yuan, gerando temores que a situação era muito pior do que muitos acreditavam. Qual é a sua opinião sobre isso? Recentemente, nós temos notado que nos mercados de títulos globais, os investidores estão circulando em busca de rendimento, que tem caído em todo o mundo. Em se tratando da China, apesar do choque no ano passado, ainda estamos longe do fim dessa desvalorização. A cesta de moedas do país caiu 12% ou 15% do início do ano até agora, agravada ainda mais pela Brexit. Nós nunca sabemos o que o governo chinês está fazendo, mas esperamos que seja pelos motivos certos, controlando a economia e as dívidas, para que a situação melhore no longo prazo. Entretanto, se eles estiverem tomando essas medidas, porque existe um problema mais difícil se agravando, os mercados se assustarão novamente. Obrigado, Ryan. Continuem conectados a Dukascopy TV para mais atualizações semanais. Até mais!